Vamos lá, gente. Antes tarde do que nunca, eu vou aqui resolver essa lista com vocês, tá? Algumas eu já fiz em sala, né? Questão número um, ele quer que você determine qual é a menor raiz dessa equação menos 2x quadrado mais 3x mais 5, certo? Aqui é a equação de segundo grau, quadrática, tenho que resolver usando a conhecida no Brasil fórmula de Bhaskara, né? Para isso tem que achar o quê? O delta. Primeiro, vamos saber quais são os coeficientes B, A, B e C, né? O B é o que acompanha o x, é 3. O A é o que acompanha o x quadrado, que é menos 2. E o C é o dependente, que é 5. Sabendo que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, eu tenho que delta é o quê? 3 ao quadrado 9 menos 4 vezes o A, que é menos 2, coloca de parênteses, vezes o C, que é 5. 3 ao quadrado 9 menos 4 vezes menos 2 8 positivo. 8 vezes 5 40. 9 mais 40 49. Tenho que o x, continua na forma de Bhaskara, vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, vezes 2 vezes a, sobre 2 vezes a. Logo, eu tenho que b vale 3, então menos 3 mais ou menos 49, que é delta, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Resolvendo a raiz, eu tenho que menos 3 mais ou menos raiz de 7, que é raiz de 49, né? Sobre menos 4, que é 2 vezes menos 2. Aí eu vou ter dois valores, né? Para x. Menos 3 mais 7, eu vou ter 4 positivo. 7 menos 3. Sobre menos 4, 4 dividido por 4, 1. Menos com mais, menos. Menos 1 na divisão. Menos 3 com menos 7, menos 10. Devo 3 para João, devo 7 para Maria, devo 10 no total. Sobre menos 4, eu vou ter menos com menos vai dar mais. 10 quartos. Eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 2 para 5 meios. Como ele quer saber qual é a maior raiz da equação, se eu tenho uma raiz negativa e uma positiva, logicamente a maior raiz vai ser a positiva. Então, a resposta da 1 é 5 sobre 2. 2,5, né? Continuando, a questão 2. Questão 2, ele pergunta o quê? Uma equação de segundo grau tem sempre duas raízes reais? A gente vai ter dois casos, né? Vamos separar assim. Um- O primeiro caso vai ser qual? Quando a equação de segundo grau não tem raiz real, que é quando? Quando o delta é menor que zero. Ou seja, se eu resolver uma equação e o delta for negativo, menos um, ela não tem solução. Não tem solução nos reais. Não existe solução, tá? O segundo caso é qual? Quando o delta não é negativo, tá? Quando o delta não for negativo, eu vou ter dois casos, que vai ser o quê? Quando o delta for igual a zero e quando o delta for maior que zero. Quando o delta der zero, perceba que na fórmula de Bhaskara eu tenho raiz de delta. Se o delta for zero, eu vou ter raiz de zero, que é zero. Ou seja, eu não vou ter mais ou menos o valor da raiz. Eu só vou ter zero. Então, nesse caso, eu tenho duas raízes iguais, entendeu? Eu vou ter só um valor para x. Nesse caso, eu vou ter duas raízes iguais. No segundo caso, que é o caso que a gente fez na questão anterior, que o delta aqui deu 49, que é maior do que zero, positivo, eu vou ter o quê? Duas raízes distintas, certo? Duas raízes distintas.
Ok. Questão 3. Se o discriminante delta é menor que zero, a equação possui quantas raízes reais? Como eu falei para vocês na 2, se o delta é menor que zero, tem zero soluções reais. Não existe solução. Beleza? Questão 4. Se o coeficiente A da equação deixa de ser. Se o coeficiente A é igual a zero, a equação deixa de ser do segundo grau. Lembrando que a forma geral da equação do segundo grau é ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes. Se a for igual a zero, eu tenho o quê? Zero vezes x quadrado mais bx mais c. Isso aqui vai ser o quê? Zero vezes qualquer coisa é zero. Zero numa soma, não preciso calcular. Então é como se o a igual a zero excluísse esse termo. E sobraria o quê? Bx mais c. Bx mais c, eu não tenho o x quadrado, eu não tenho nenhum uma incógnita, nenhuma variável elevada ao quadrado. Isso aqui é o quê? X está elevado a 1. Isso aqui é a equação do primeiro grau, ou seja, se o a for zero, aqui no caso da questão 1 era menos 2, mas se fosse zero, eu voltaria a ter o quê? Uma questão, voltaria a ter a equação do primeiro grau, tá bom? Questão número 5. O discriminante delta da equação do segundo grau, dado por delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, para que a equação do segundo grau tenha duas raízes iguais, o valor de delta deve ser qual? Como eu falei na questão 2, se delta igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Beleza? Então, assim, gente, até aqui a questão 5 eu só fiz basicamente forma de Bhaskara e analisei o discriminante da forma de Bhaskara do equação do segundo grau. Então, assim, não é nada difícil até então. E na prova vai ter algo muito parecido. Então, aconselho vocês a tentarem, pelo menos quem tem dificuldade, tentar saber resolver pelo menos a equação do segundo grau, saber a fórmula de Bhaskara e saber estudar a variação do discriminante. Quando não tem raiz, quando tem duas raízes iguais e quando tem duas distintas. Porque com isso, às vezes você consegue tirar uma nota razoável já. Beleza? Indo adiante. Determine o produto das raízes de x ao quadrado menos 3x menos 10. A questão 6 é uma questão que vou precisar usar o quê? Aquela soma e produto, né? Vamos tentar lembrar como é a soma e produto. Eu tenho que a soma das raízes da equação x1 e x2 é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes da equação é igual a c sobre a. Beleza? É, na questão 6 eu tenho que equação? Eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, aqui, nessa equação aqui, quanto vai valer o A? O A vale 1, porque acompanha o x quadrado. O B vale menos 3, que acompanha o x, e o C, o termo dependente, vale 10, tá? Aqui, por acaso, ele só quer saber a soma, então vou precisar só. Aqui eu coloquei errado, aqui é para ser um produto, né? C sobre A é o produto. Eu coloquei mais aqui. Me corrigir. O produto das raízes é C sobre A, tá?
Essa questão, ela pede justamente o produto. Então, eu vou precisar só disso aqui, tá? Eu tenho aqui o produto das raízes. Ele quer saber qual é o produto das raízes, né? Então, vamos fazer aqui. X1 vezes x2 vai ser igual ao quê? C sobre A. Quanto vale C? Vale menos 10. Quanto vale A? A vale 1. Ou seja, eu tenho que o produto das raízes é menos 10. É uma questão difícil? Acredito que não seja. A única coisa que você tem que saber é as relações de soma e produto. A soma é menos B sobre A, o produto é C sobre A. Também é uma questão que, se você conseguir lembrar essa relação, você vai assegurar ali mais uma notinha no somatório, tá? Seguindo adiante, peraí. Seguindo adiante, eu tenho a questão 7. Questão 7 sobre forma fatorada, tá? Aí aqui, ó, nessa questão, eu falo qual é a forma fatorada. E essa questão é a questão que estava no livro, tá? Na prova eu também vou dar qual é a forma fatorada para vocês. E eu quero que só que você preencha essa forma, tá? Não é preciso você decorar essa forma, tá bom? Então, assim, ele disse o quê? Questão 7. A forma fatorada é essa aí. A que multiplica, abre parênteses, x menos x1, raiz 1, vezes x menos x2, que é raiz 2. Então, vamos lá. Essa equação aqui da 7, eu tenho que o A vale 2, o B vale menos 7 e o C vale 3. Tá bom? Aí ele falando que é para escrever como? A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Tá? O A aqui é quanto? É 2. O que eu vou precisar agora? Vou precisar achar o x1 e o x2, que são as duas raízes da equação. Para fazer isso, eu vou fazer o quê? Fórmula de Bhaskara, tá? Como eu já fiz a questão número um, fórmula de Bhaskara, eu vou, para não me alongar muito, vou pausar aqui e vou resolver por Bhaskara aqui e depois vou trazer essa solução, tá? Só um minuto, deixa eu ver. Agora eu volto, tá? Beleza, pessoal? Resolvi aqui por Bhaskara, eu achei as raízes 3 e 1/2, se não fiz nada errado. Então aqui eu faço o que agora para resolver a questão? Só vou substituir o A vale 2, então aqui nisso aqui eu vou ter 2 que multiplica x menos x1, que x1 é a primeira raiz, que é 1/2, vezes x que multiplica menos, não multiplica, menos x2, que é a segunda raiz, que é quem? 3, tá? Então essa aqui é a forma fatorada da equação 2x² menos 7x mais 3, certo? Que eu fiz Bhaskara e depois só substituir na estrutura que foi fornecida na questão, tá bom? Beleza? Então também não é uma questão tão difícil assim, porque a única coisa que eu tenho que fazer que é mais difícil é fórmula de Bhaskara novamente, porque a forma fatorada vai estar na questão, na sua prova, tá bom? Continuando, questão número 8. Questão número 8. Eu tenho a equação do segundo grau, 4x² mais 7x menos 2. Aí o que acontece? Ele perguntou se 1/2 e menos 4 são raízes dessa equação. Aí tem duas formas de fazer essa equação, resolver essa questão. Eu posso resolver essa equação do segundo grau e ver se as raízes que eu vou encontrar vão bater com menos 1 e menos 4, tá bom? Mas tem uma forma que também vale.
Quando eu falo raiz de uma equação, é justamente um valor de x que quando eu colocar na equação vai me dar algo que vai lhe dar o quê? Igual a zero. Então, a raiz é o valor que zera a equação. Então, a forma que eu posso saber se é raiz é só substituir, tá bom? Vou verificar agora se um meio é a raiz da equação. Onde tem x, vou colocar o quê? Um meio. Ó, x ao quadrado menos é igual, é a mesma coisa que um meio ao quadrado, porque eu quero ver se o meio é raiz, né? 7 vezes x eu tenho 7 vezes um meio. E o menos 2 eu vou repetir, tá? Continuando isso, 4 vezes um meio ao quadrado. Quanto é isso? É 4 vezes um meio ao quadrado é um meio vezes um meio. Um meio vezes um meio é um sobre 4. Mais 7 vezes um meio. Se eu fizer aqui, ó, a distributiva, eu vou ter o quê? Que isso é 7 sobre 2 menos 2, tá? 4 vezes um quarto, eu tenho 4 sobre 4, tá? Mais 7 sobre 2 menos 2, tá bom? Continuando aqui em cima. 4 sobre 4 é um. 7 sobre 2 é não é exato e menos 2, né? Para facilitar aqui, já que está em fração, 7 sobre 2, eu posso reescrever tudo como tendo um denominador 2. 4 sobre 4, se eu dividir 100 embaixo por 2, é a mesma coisa que 2 sobre 2. Repetindo 7 sobre 2. E menos 2 eu posso escrever como menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Isso aqui eu vou ter uma soma de fração com o mesmo denominador. Aí eu vou repetir o denominador, que é 2, comum a todos. 2 mais 7, 9. 9 tiro 4, eu tenho 5 meios. Perceba, 5 meios é diferente de zero, ou seja, um meio não é raiz da equação. Não, não tem uma raiz que dá um sobre 2. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora para menos 4. Ver se menos 4 zera a equação. Eu vou ter novamente 4 que multiplica x ao quadrado. X ao quadrado agora é menos 4 ao quadrado mais 7 vezes 4 menos 2. Isso vai ser quanto? 4 vezes menos 4 ao quadrado é 16, certo? Então eu vou ter 4 vezes 16 mais 7 vezes 4. 7 vezes 4 é 28 menos 2 igual a zero. Tá bom? 4 vezes 16 vai dar 32. 32 mais 32, 64, né? 64 mais. Ah, uma questão que eu fiz errado aqui. Peraí, deixa eu me corrigir. Aqui a questão fala que é menos 4, né? Se é menos 4 aqui, esse 4 aqui é negativo. Então, 7 vezes menos 4, menos 28. Beleza? Menos 28 com menos 8, eu vou ter menos 30, né? 64 menos 30, eu vou ter 34. Só que 34 não é zero. Então, menos 4 também não é raiz da equação, tá? Para ser raiz da equação, tem que zerar a equação. Então, menos 4 também não é a raiz da equação. Ou seja, nenhuma das duas é a raiz da equação. Posso fazer assim, posso fazer dessa forma aqui, que é o quê? Fazer a forma de base, escrever se bate as raízes, tá? Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui na lista vai estar muito parecido na revisão. Então, façam.